O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Livro 1, As Causas Primeiras, capítulo 1. Deus. Número 1. Deus é o infinito. 2. Prova da existência de Deus. 3. Atributos da divindade. 4. Panteísmo. 1. Deus é o infinito. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. 2. O que se deve entender por infinito? O que não tem começo e nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. 3. Poderia-se dizer que Deus é o infinito? Seria uma definição incompleta, uma pobreza de linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima da sua inteligência. Deus é o infinito em sua percepção, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo pela própria coisa e definir uma coisa que não é conhecida por uma coisa que também não o é. Provas da existência de Deus. Número 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo só existe. Ele tem, pois, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e adiantar que o nada pode fazer alguma coisa. 5. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens carregam em si, mesmo da existência de Deus? Que Deus existe, porque de onde lhes viria um sentimento se ele não repousasse sobre o nada? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Pergunta número 6. O sentimento íntimo que temos em nós mesmos da existência de Deus não seria o fato da educação e o produto de uma ideia adquirida? Se assim fosse, por que os vossos selvagens teriam esse sentimento? Se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse senão o produto de um ensinamento, ele não seria universal e não existiria, como as nações das ciências, senão daqueles que teriam podido receber esse ensinamento. Pergunta número 7. Poderia encontrar a causa primeira da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Resposta. Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É preciso sempre uma causa primeira. Atribuir a formação primeira das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porque essas propriedades são elas mesmas um efeito que deve ter uma causa. Pergunta número 8. Que pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria, isto é, ao acaso? Resposta. Outro absurdo. Que homem de bom senso pode olhar o acaso como um ser inteligente? Aliás, o que é o acaso? Nada. A harmonia que regula as atividades do universo revela combinações e fins determinados, e por isso mesmo revela a força inteligente. Atribuir a formação primeira ao acaso seria um contrassenso, porque o acaso é cego e não pode produzir os efeitos da inteligência. Um acaso inteligente não seria mais um acaso. Pergunta número 9. Onde se vê, na causa primeira, uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz isto: pela obra se reconhece o artífice,
Pois bem, olhai a obra e procurai o artífice. É o orgulho que engendra a incredulidade. O homem orgulhoso não vê nada acima dele, e é por isso que ele se chama de espírito forte. Pobre ser, que é um sopro de Deus para abater. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Nenhum ser humano, não podendo criar o que produz a natureza. A causa primeira, pois é, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios realizados pela inteligência humana, essa inteligência tem, ela mesma, uma causa. E quanto mais o que ela realiza é grande, mais a causa primeira deve ser grande. Essa inteligência é uma causa primeira de todas as coisas, qualquer que seja o nome sobre o qual o homem a designe. Atributos da divindade. Pergunta número 10. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não, é um sentido que lhe falta. Pergunta número 11. Um dia será dado ao homem compreender o mistério da divindade? Quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, estiver próximo dele, então ele o verá e o compreenderá. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde, frequentemente com a criatura, da qual lhe atribui as imperfeições. Mas à medida que o senso moral se desenvolve nele, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas e dele faz uma ideia mais justa e mais conforme à sã razão, embora sempre incompleta. Pergunta número 12. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de alguma das suas perfeições? Sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Ele as entrevê pelos pensamentos. Pergunta número 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim, porque credes tudo abraçar. Mas sabei bem que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais vossa linguagem limitada a vossas ideias e as vossas sensações não têm expressão adequada. A razão vos diz, com efeito, que Deus deve ter essas perfeições no supremo grau, porque se o tivesse uma só de menos, ou não fosse de um grau infinito, ele não seria superior a tudo, e por conseguinte, não seria Deus. Por estar acima de todas as coisas, Deus não deve suportar nenhuma vicissitude e não ter nenhuma das imperfeições que a imaginação pode conceber. Deus é eterno. Se ele tivesse tido um começo, teria sido do nada, ou teria sido criado ele mesmo, por um ser anterior. E assim que de degrau em degrau remontamos o infinito e a eternidade. É imutável. Se estivesse sujeito às mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. É imaterial, quer dizer, sua natureza difere de tudo o que chamamos de matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. É único. Se houvesse vários deuses, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder no ordenamento do universo. É todo-poderoso porque é único. Se não tivesse o soberano poder, haveria alguma coisa mais poderosa e tão poderosa quanto ele? Não teria feito todas as coisas, e as que não tivesse feito seriam obras de outro Deus. É soberano, justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas, como nas maiores.
e essa sabedoria não permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. Panteísmo. Pergunta número 14. Deus é um ser distinto ou seria, segundo a opinião de alguns, o resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Se for assim, Deus não seria, porque seria o efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra. Deus existe, não o podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vedes além. Não vos percais num labirinto de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber o que na realidade não saberíeis. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembaraçar delas. Isto vos será mais útil do que querer penetrar no que é impenetrável. Pergunta número 15. Que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do mundo seriam partes da divindade e construiriam pelo seu próprio conjunto a própria divindade, ou seja, da doutrina panteísta. O homem, não podendo se fazer Deus, quer ao menos ser uma parte dele. Pergunta número 16. Aqueles que professam essa doutrina pretendem nela encontrar a demonstração de alguns atributos de Deus. Os mundos sendo infinitos, Deus é por isso mesmo infinito. O vazio ou nada, não estando em nenhuma parte, Deus está por toda parte. Deus estando por toda parte, uma vez que tudo é parte integrante de Deus, Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente, que se pode opor a esse raciocínio. A razão. Refleti maduramente, e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Esta doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de uma inteligência suprema, seria em grande o que somos em pequeno. Ora, a matéria transformando-se sem cessar, se fosse assim, Deus não teria nenhuma estabilidade e estaria sujeito a todas as vicissitudes e todas as necessidades, mesmo da humanidade. Faltaria um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. As propriedades da matéria não podem se aliar à ideia de Deus, sem o rebaixar em nosso pensamento, e todas as sutilezas do sofisma não chegariam para resolver o problema da sua natureza infinita. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser, e esse sistema está em contradição com as suas propriedades mais essenciais. Ele confunde o Criador com a natureza, absolutamente, como se quisesse que uma máquina engenhosa fosse uma parte integrante do mecanismo que a concebeu. A inteligência de Deus se revela em suas obras como a de um pintor em seu quadro, mas as obras de Deus não são mais o próprio Deus, que o quadro não é o pintor que a concebeu e executou.